Você já parou para pensar que dizer não é algo tão simples e ao mesmo tempo tão difícil? A negação é uma das primeiras mensagens que a gente aprende a comunicar. Quem tem bebê em casa sabe bem disso, principalmente na hora da papinha. Por que será que quando a gente cresce, dizer não passa a ser algo tão complicado? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a psicóloga Juliana Nunes. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui, né? Prazer é nosso. Eu brinco muito com as meninas, né? Todas as vezes que eu tô no camarim, eu tenho essa coisa, elas falam assim, Bi, eu falo, não, né? Brincando. Como se fosse criança mesmo, que a criança tem isso, né? Quer isso? Não. Por que eles são tão livres? A gente sabe que eles são tão livres, mas por que a gente desaprende? Por que pro adulto é tão difícil falar não? Tudo começa na infância, né? É interessante quando o psicólogo começa a falar e ele volta na infância, porque todo comportamento é aprendido na infância. Então, quando a criança é pequenininha, e normalmente até uns 12 anos de idade, ela não tem juízo de moral, ela não faz uso da razão. Então, ela experimenta o não como uma forma de entender os limites, né? Uhum. Então, a criança, quando você fala não para a criança, ela entende que aquilo não pode ser feito. E quando ela fala não para você, ela não está dizendo um não carregado com o peso da negação. Ela está testando o limite. Eu vou falar não, vamos ver se ela corresponde, né? Uhum. E aí o que acontece? Desde pequenininho, a gente vai aprendendo que ser bonzinho é aceitar tudo que as pessoas falam. A mãe fala pra você, se você fizer tal coisa bonitinho, e aí a mamãe te dá isso. Se você ficar bonzinho, a mamãe te leva no parquinho. Se você ficar bonzinho... Então, desde pequeno, a gente vai aprendendo. Lógico que não é maldade, né? É o papel da educação. Mas a gente vai aprendendo ali que quando a gente é bonzinho, a gente é amado. Quando a gente é bonzinho, a gente tem carinho, as pessoas gostam mais, mamãe gosta mais de mim se eu for boazinha. E aí aquilo, no comportamento da criança, vai se solidificando. E aí a tendência é que ela vá crescendo e aprendendo que ela precisa falar assim para tudo o tempo todo para se sentir amada. Para se sentir aceita. Para se sentir aceita, para sentir que as pessoas gostam dela. O medo de dizer o não é o medo da negação do outro para comigo. Então, se eu falar que eu não vou, ela vai continuar gostando de mim? Se eu falar que eu não quero, ela vai continuar sendo minha amiga? Se eu falar que eu não vou fazer esse trabalho, eu vou ser demitido? Ah, tudo bem, eu vou fazer, não custa, só dessa vez. Uhum. E aí o que acontece? Tudo que é só dessa vez se torna um hábito, né? Então, se eu trouxer um bolo para você hoje, você vai falar, obrigada, Ju, que maravilha. Na próxima vez que eu venho, eu trago, você fala, obrigada, adorei. Na terceira vez, eu não trago. Você fala, ué, cadê meu bolo? Por quê? Tudo que a gente faz repetidas vezes vai se tornando um hábito. E qual é o perigo de você falar sim para tudo o tempo todo? A pessoa que está ouvindo o seu sim o tempo inteiro, você só pode falar sim, virou hábito. Aí você fica preso nisso. E o não vira uma malcriação, né? Parece que quando você fala não para alguém, você está ofendendo, você está sendo indisposto, você está sendo rude. É essa a impressão. Eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, Ju. Mas quando você fala alguma coisa para alguém, você quer fazer isso hoje? Você fala, ai, não, tô tão cansada. Na cabeça vem, né? Porque na cabeça a gente já sabe a nossa resposta. Exatamente. Mas você fala, ai, mas tadinho, veio aqui só para hoje, trouxe tal coisa, eu não posso dizer não para ele. E a gente tem esse pensamento porque você acha que você vai ser rude com a pessoa. Pois é, falar não é uma coisa que gera desconforto físico. Né? A pessoa, quando ela quer falar não, né, e ela fica pensando em tudo isso que você colocou, a mão começa a suar frio, o rosto fica vermelho, aquele negócio sobe, tipo, eu não quero, e gera um desconforto. Gera desconforto para quem fala, e gera desconforto para quem recebe. Só que qual é o perigo disso, né? Todas as vezes que você diz sim para a pessoa querendo dizer não, você está falando não para você. E todas as vezes que você diz sim para alguém querendo dizer não, aquela pessoa já está te colocando em segundo lugar. Ela já está vindo sempre em primeiro lugar. Então, o comportamento de quem é bonzinho, fala sim para todo, é o comportamento de uma pessoa que sempre está tendo uma baixa autoestima, está sempre se sentindo mal. Por que será, gente? Porque a pessoa está sempre em segundo plano.
ela nunca se coloca em primeiro plano. Então ela vai alimentando aquilo dentro dela durante anos. E aí, para conseguir mudar esse comportamento, ela tem que começar a se colocar. E aí é interessante que as pessoas acham assim, então a partir de agora, depois do que a Ju falou no Santa Receita, eu vou sair falando não para todo mundo. Não. Aí a gente tem que olhar para o equilíbrio da situação, né? Porque se a gente sai falando não para todo mundo, a gente está sendo egoísta. Não é isso, não é disso que se trata o tema que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é do equilíbrio, né? Então é você parar e pensar, eu posso? Eu tenho tempo? Eu realmente posso me disponibilizar para fazer tal coisa, para ir em tal lugar? Eu posso, não me custa. Então, conscientemente, eu vou fazer. Agora, o que a maioria das pessoas fazem? Eu vou fazer, não custa nada, né? Aí tá atrasado, não pode, não tem jeito, ou é contra algum valor daquela pessoa, não quer ir naquele lugar. Só que a pessoa não entende, eu sempre gosto de explicar no consultório, que a pessoa não entende que a fadiga de você dizer não e de você dizer sim e se colocar é a mesma. Então eu sempre uso o seguinte exemplo. Pensa numa música que você não gosta, não precisa falar, só pensa. Aí você tem uma amiga que tá mal porque terminou com o namorado, ela vira pra você e fala assim, Biane, vamos no show tal comigo? Aí você fala, logo essa música, suporta essa música, mas coitada, ela precisa de mim, mas eu não quero ir, mas eu vou. Você chega lá, a amiga que tá mal fica dançando a noite inteira na pista e você fica assim, pra que eu vim? O que eu tô fazendo aqui? Eu não suporto isso. Então a fadiga é sua. Se você vira para ela e fala assim, amiga, eu não gosto dessa música, mas você pode contar comigo, você quer que eu te leve, você quer que eu te busque? Isso eu posso me disponibilizar. Mas chama fulana, ela adora essa música para ir com você. Você tá se respeitando e respeitando o outro, porque aí você vai até se tornar uma amiga melhor. Só que as pessoas têm medo de fazer isso, porque elas têm medo de serem rejeitadas, né? E aí vai virando essa bola de neve o tempo todo. E às vezes frustra, Ju, porque, por exemplo, eu disse um sim querendo dizer não, e aí eu não tô inteira. Eu não vou me doar inteiramente para aquilo, para aquela ação. E aí pode ainda acontecer de falar assim, eu ainda ouvi um desaforo, porque eu fui num lugar que eu não queria, ouvi uma música que eu não gosto, só para agradar a fulana, e ela tá com essa cara, não é? Exatamente. Porque ela tá vendo que você também não tá feliz. Não. Então, de qualquer maneira, gera uma situação. Aí eu falo, a diferença, gente, é que quando você fala não vou, você pode lidar com aquilo, mas na sua cama, quentinha, deitadinha, ouvindo uma música que você gosta. Então, você se respeitou. O primeiro passo para você dizer não para alguém é você começar a entender o seu limite, até onde eu posso ir. O segundo é você ser educado, né? Você não precisa ser grosseiro. É você ser educado e explicar o seu motivo. Porque se a pessoa é seu amigo, sua amiga, seu marido, sua esposa, ela precisa entender os seus motivos. Juliana, eu expliquei, eu fui educada e mesmo assim a pessoa ficou muito chateada comigo. Problema dela. Aí é ela que não sabe lidar com não e aí é ela que vai ter que trabalhar com isso. E aí você tem que fazer uma análise e perceber, eu posso, eu consigo, e aí lidar com o constrangimento. Num primeiro momento você vai se sentir constrangido, você vai passar mal, vai dar frio na barriga, vai dar tudo. Só que quando você conseguir colocar esse não para fora se respeitando, em seguida vem uma sensação de empoderamento, tipo, nossa, eu me respeitei. Né? Liberdade total, eu consegui me respeitar, eu me coloquei em primeiro lugar, gente. E aí a pessoa começa, agora eu vou falar não para tudo. Não, calma, vamos devagar, é só você olhar para você e não sentir culpa. Porque as pessoas que gostam de você vão gostar de você por quem você é. E as que não gostam é exatamente pelo mesmo motivo. Porque ninguém é obrigado a gostar de todo mundo e tá tudo bem. Tá tudo né? bem. Mas quando você se coloca, você sabe o seu limite, você sabe o seu lugar, o seu posicionamento, é libertador. E eu acho que quando você faz isso, de repente você até coloca em xeque o que a outra pessoa está pedindo também, né? Nossa, por que eu fui pedir isso para ela? Né? Eu já sei, eu já conheço, eu tô insistindo em algo que não é bacana. Mas todo mundo que, de repente, não consegue dizer não, também não consegue ouvir ou não? Não, não necessariamente. Pelo contrário, as pessoas que não conseguem dizer não, elas são muito boazinhas. Então, quando uma pessoa diz não para elas, elas têm empatia. Ah, tudo bem, eu entendo, né?
Não é uma cobrança, tipo, eu falo sim pra você, você tem que falar sim pra mim. Não, ela tá sempre numa posição de desvantagem, digamos assim. Ela tá sempre em segundo plano. Como ela tem uma baixa autoestima, ela acha que ela merece aquele não. Porque ela deve ter feito alguma coisa. O que eu recusei? Né? Eu não fui. E o que acontece também que a gente vê? Hoje a gente vive numa sociedade muito fugaz, tudo é muito rápido, todo mundo quer aproveitar tudo. E aí a pessoa fica assim, mas será que se eu não for, se eu não aceitar, eu vou estar deixando de viver aquilo? Eu vou, mas a pessoa não quer ir. E talvez o que você queira viver seja assistir um filme na Netflix, deitadinho, sozinho mesmo. Né? Então a gente precisa... Não adianta, a gente sempre vai parar no autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, mais você tem capacidade de mudar. Quanto mais você se conhece, mais você se liberta do julgamento do outro, né? Porque o julgamento nada mais é o que o outro acha que é melhor para você. Só que quem sabe o que é melhor para você? Além de você. Exato. E às vezes o julgamento fala mais até dele do que de você. Na maioria das vezes, né? É o que a gente chama na psicologia de projeção. Então eu projeto no outro aquilo que eu tô falando de mim. Projetores a gente tem aos montes hoje em dia. Que são as pessoas que te dão um conselho, mas elas estão falando dela. E você fica assim, gente, mas isso serve para ela. E ela tem dificuldade. Por quê? Não tem autoconhecimento. Porque quando a pessoa tem autoconhecimento, ela se coloca. Eu vou te dar um conselho porque eu já vivi isso. Eu sou como você. Essa dificuldade eu também tenho. Então deixa eu tentar te ajudar. É diferente, né? Com certeza. E quando você começa a equilibrar, sabendo, não, isso eu não gosto, vou falar para ela educadamente, não quero. A estima começa a melhorar, você começa a se sentir mais forte para dar outros nãos. Como é que funciona? Exatamente assim como você colocou. Né? A melhor coisa que você pode fazer para você como adulto é dizer não. O não amadurece. Por que o não amadurece, Ju? Porque o não faz você se apropriar das suas próprias escolhas. Quando você diz sim para todo mundo, para tudo, você não tem escolha. Você está colocando a sua vida nas mãos de outra pessoa. As rédeas da sua vida passam para a mão de outra pessoa. Então, se você escolheu por mim e deu certo, mérito seu. Se você escolheu por mim e deu errado, a culpa é sua também. E eu, tô aí isentona aqui. Só que aí eu não consigo me sentir, eu não sei as minhas capacidades, eu não sei nem aonde eu quero chegar. Então, quando eu começo a dizer não com dificuldade, com dor de barriga, respirando com dificuldade, a mão tá suando, mas eu tô ali firme, conhecendo meu limite, sabendo que não dá para eu fazer aquilo de jeito nenhum, eu tô tomando de volta e tô assumindo. Aí, quando der certo, o mérito é meu, eu sou capaz. Quando der errado, tá tudo bem. Agora eu sei qual o outro caminho que eu vou seguir. Então você começa a trazer de volta as rédeas da sua vida e começa a se tornar a protagonista da sua própria história. Porque a gente, na maioria das vezes, está entregando o papel principal da nossa história na vida de outras pessoas. Outras pessoas estão escrevendo sobre a sua vida. E você? Você é que tem que atuar, é você que escreve a sua própria história. Mas você só faz isso quando você assume responsabilidades. E a vida só vai te devolver aquilo que você fizer por ela. Se você não faz nada e é o outro que está fazendo, você não tem nada. Agora, se você assume, a vida corresponde. Isso mesmo a gente sabendo que a pessoa que está ali com você não sabe ouvir não. Porque eu acho que é o maior medo, né? Você já sabe que aquela pessoa, se você falar não, ela pode, de repente, devolver algo para você que vai judiar. Aí você fala assim, não, deixa quieto, eu vou deixar porque ela não vai saber entender essa situação. Mesmo nessa situação, eu tenho que ser forte para eu tentar dizer não para ela conseguir entender que um dia ela vai precisar ouvir não. Como é que a gente faz? Tá encurralado, Ju. Você tá falando não para quem quando você diz sim para ela? Para você. E aí, você vai lidar com isso? E aí eu faço a seguinte pergunta: quantos nãos você anda engolindo ao longo da vida porque o outro não sabe lidar? Porque o outro teve pais muito autoritários que não ensinaram ele a tomar decisões? Ou teve pais indecisos e ele virou a pessoa que deseja que o outro responda tudo para ele? Então, durante quanto tempo você vai continuar carregando um peso que não é seu? Então, quando você diz não para uma pessoa e ela não consegue lidar com aquilo, aquilo tem que ficar lá. Eu sei lidar. Eu não posso. Eu tenho consciência. Não dá para eu te ajudar hoje. Eu não posso fazer isso hoje. E eu estou lidando com isso também. Porque eu gostaria de poder, eu gostaria de te ajudar. Mas hoje, infelizmente, não dá. Você não me entende, você não é minha amiga.
eu não posso fazer nada. Agora, eu vou pegar o que é do outro e carregar, mais o meu? Como é que eu carrego esse peso todo? E aí, como é que eu vou dar conta? Eu não sei o que tem ali. Eu não sei quais são os motivos que levam essa pessoa a não saber lidar com uma negação. É ela que tem que lidar com isso. Mas ela precisa entender que não é porque uma ou duas vezes eu me prontifiquei a ajudá-la que aquilo tem que se tornar um hábito vitalício. Não é assim que funciona. E mesmo que a gente se frustre, né? Mesmo que frustre. Falei não, eu sei que eu tô sofrendo porque eu amo essa pessoa. Mas eu preciso entender. Não há crescimento sem frustração. Não existe crescimento sem frustração. As pessoas falam, sofrer dói. As pessoas precisam sofrer para amadurecer. Eu tiro o sofrimento e coloco a frustração. Porque a frustração já começa desde o bebê. Quando ele quer uma coisa e a mãe fala, esse copo não. Ele está frustrado. Mas ele está aprendendo que ele não pode colocar a mão em tudo, que pode quebrar, que pode estragar. Só que a pessoa vai crescendo e ela não quer mais ser frustrada. E isso é um perigo. Os maiores problemas de depressão mundial são pessoas que não sabem lidar com frustração. Olha que interessante. Acontece uma frustração, ela não sabe lidar com aquilo, aí cai todo o desenvolvimento, toda a química dos neurotransmissores, vai gerando depressão. Né? Então, quando você frustra alguém, você está ajudando aquela pessoa a amadurecer. Quando você se frustra, você está se reconhecendo, reconhecendo os seus limites, se perguntando onde eu posso melhorar, aonde estão as minhas limitações, tem algo que eu possa melhorar? Porque tem certos momentos da vida da gente que a gente chega até aqui. E se você ultrapassar, você deixa de ser você. Então, peraí. O meu melhor, Juliana melhor, vai até aqui. Ai, Ju, mas eu queria que você fosse um pouco melhor. Me desculpe, eu só vou até aqui. Essa sou eu. E você vai até aonde? Então, devolva para aquela pessoa o peso que é dela. Não saia dessa situação carregando isso com você. Pelo contrário, saia dessa situação dizendo, eu me posicionei. Me posicionei na vida. Eu sei qual é a minha posição na vida. Diga sim pra você, então, né? O tempo todo, né? O tempo todo. A gente precisa dizer sim pra gente primeiro, para que a gente esteja pronto para dizer sim pro outro. Então, a gente não pode esquecer. Cada vez que eu digo sim para uma pessoa querendo dizer não, eu estou dizendo não pra mim. Eu mereço esse não, será? Não. Muito bom, Ju. Ju, seja sempre bem-vinda na nossa casa. Obrigada, eu adoro, é um prazer estar aqui. Tenho recebido muitas mensagens das pessoas que me viram no seu programa, te chamando de Maravicelli e falando para eu vir mais vezes. E é um prazer estar aqui com você. Então, muito bom. Aproveita você, começa a seguir essa mulher que ela faz várias lives, dá muito conselho para você. Então, o Instagram da Ju é @JuNunes, tudo junto. Um beijo. Viu? Obrigada, querida. Seja sempre bem-vinda na nossa casa. Muito obrigada. Para você sempre sim, tá, Ju? Obrigada.